todos os amigos e amigas do Centro Espírita Paulo Ortiz. Estamos aqui mais uma vez, com o objetivo de refletirmos sobre o Evangelho, que tanto nos esclarece, que tanto nos ajuda, principalmente nesses momentos. Então vamos assim elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, nosso companheiro de todos os momentos, a este irmão maior que tanto nos ensina com o seu comportamento, com as suas lições na prática, com o seu exemplo de vida, que marcou as nossas consciências para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos falar hoje sobre aflições, um grande desafio. Acho que o momento requer reflexões profundas sobre as aflições, que são muitas, todos nós as temos, conhecemos pessoas que também sentem isso no seu dia a dia. Então, acho que é importante nós olharmos mais este assunto na perspectiva do Evangelho, na perspectiva da doutrina. É importante a gente sempre, quando olhar, assim que eu procuro pelo menos fazer, qualquer tema desafiador, sempre buscar ali a profundidade do ensino que a doutrina nos traz, antes de tecer uma opinião pessoal a respeito, que é válida, logicamente. Nós somos seres que nos manifestamos no dia a dia em função daquilo que a gente acredita, mas é importante também nós abrirmos o nosso coração e a nossa mente para perspectivas novas que a doutrina nos proporciona, para que a gente possa, de fato, crescer em relação às nossas convicções, aquilo que a gente considera como sendo válido para nós e para as pessoas que nós convivemos. Então, uma primeira reflexão a respeito das aflições, quando a gente pensa em aflição, nós pensamos em aspectos relacionados a um desassossego, algo que nos incomoda, algo que, de certa maneira, nos tira daquela tranquilidade, daquela paz que nós estamos sentindo. Aquilo que, de alguma forma, invade o nosso pensamento, os nossos sentimentos e nos coloca numa situação de desequilíbrio. A aflição, se nós formos lá no dicionário, é importante que a gente faça isso com recorrência. Outros colegas expositores também utilizam essa prática para a gente poder se aproximar da nossa linguagem. Muitas vezes nós falamos alguns termos, algumas frases, sem compreender ali a etimologia daquela palavra, o sentimento profundo que dá todo um significado diferente, muitas vezes, daquilo que a gente entende como sendo senso comum, daquilo que a gente conversa no dia a dia. Legal? Então, a aflição ela está relacionada à preocupação, à preocupação. Então, eu estou numa sensação de aflição porque eu estou preocupado com alguma coisa. E aí a gente vai puxando a corda para ver até onde ela vai, para a gente poder entender o tal do fio da meada. E o que é a preocupação? Ideia antecipada que produz sofrimento moral. Então é interessante que quando nós falamos que eu estou aflito, eu estou aflita, é uma ideia que, de alguma forma, está antecipando, tentando antecipar algo que não está ali no meu alcance naquele momento, no meu campo de observação, de percepção, de entendimento. Então eu crio uma ideia que quer antecipar alguma coisa. Ora, se eu estou trazendo algo do futuro para o presente, é natural que, relacionado à nossa vida, isso vai me trazer algum tipo de sofrimento, algum tipo de desconforto, uma sensação que não é legal. Moral no sentido de estar ligado à nossa interpretação dos fatos e das circunstâncias que estão diante de nós. Seja aqueles que nos atingem diretamente
ou aqueles que atingem as pessoas que nós amamos. Então, quando nós estamos, né, nessa relação, com o meio, com as pessoas, com as circunstâncias, e temos essa sensação, né, nos sentimos ali aflitos, é porque tem alguma coisa a ver com essa antecipação. Eu quero entender, de alguma forma, algo que eu não estou dando conta em função daquilo que eu compreendo, isso está me trazendo, está me gerando um sofrimento moral. Legal? É interessante que eu fiz alguns pensamentos para a gente poder refletir um pouquinho juntos, né, antes de entrar propriamente no Evangelho. Então, as aflições são muitas, porque nos preocupamos demasiadamente com as circunstâncias que estão em torno de nós. Então, todos nós já tivemos essa experiência, a gente começa a olhar do lado e a gente começa a se preocupar, pensando nas consequências, geralmente, né? Aonde que vai dar, o que que vai acontecer, se fulano tomou essa decisão, por que que ele tomou, olha as consequências disso, eu já vi isso acontecer, eu sei exatamente o que o que está por vir. Então, nós nos preocupamos em função dessa antecipação. A gente olha para o futuro e a gente meio que quer descobrir, a gente já define, na verdade, né, como vai ser esse futuro, e aí a gente se preocupa, porque qual que naturalmente o nosso comportamento? Poxa, eu olho para o futuro, sei o que vai acontecer, então desde já eu vou ficar desassossegado, vou ficar inquieto, vou ficar inquieta, porque eu não dou conta que as coisas aconteçam dessa forma. Eu não aceito de alguma maneira, não é verdade? Então, quando nós temos essa preocupação demasiada, né, além do necessário, nós nos sentimos ali aflitos, aflitas em função dessas circunstâncias. Né? Quem tem filho sabe, quem já passou por isso sabe o que isso significa. Muitas vezes você olha para o seu filho, você olha para a sua filha, nas ações e nas escolhas, né, que eles vão fazendo, e a gente fica preocupado, porque a gente olha para o futuro, a gente meio que brinca de futurologista, né? Então a gente pinta o quadro do que aquilo vai acontecer na vida, né, dele ou dela. Então, na verdade, quem já tem filhos maduros sabem que muitas coisas, né, daquilo que se preocupou lá atrás, algumas se concretizaram e outras não se concretizaram. Porque não tem como nós sabermos exatamente como vai ser o futuro no detalhe. Então, se preocupar além do necessário, de certa forma, é uma das circunstâncias que nos traz um sofrimento na nossa vida. Queremos entender tudo amplamente com as nossas convicções transitórias e, consequentemente, sofremos. Nós já vivemos muito, já temos aí uma certa bagagem de vida, independente da nossa faixa etária, estejamos aí nós até os 20, entre os 20 e os 30, dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, dos 50 aos 60, ou mais de 60, enfim, se nós olharmos para a nossa trajetória nessa vida, nós já vivemos o suficiente para nós entendermos que essa questão relacionada às aflições faz parte da vida de todos nós, né? E muitas vezes nós sofremos porque nós achamos que o que nós conhecemos nesses 20, 30, 40, 60 anos ou mais é suficiente para a gente explicar tudo que está ao nosso redor. E é um equívoco, porque por mais que a gente tenha vivido, por mais que a gente tenha conversado com pessoas, por mais que a gente tenha lido, documentários, filmes, novelas, lido, não é suficiente para nós cobrirmos todas as explicações que são oriundas aos fatos, né? Então, quando nós, muitas vezes, queremos fechar uma questão com as nossas convicções transitórias, nós sentimos sofrimento, porque não damos conta. Mesmo que a gente converse com todas as pessoas do nosso relacionamento
em profundidade sobre tudo que nós conhecemos, o que é difícil, não é verdade? Porque cada grupo nós vamos ter um tipo de relacionamento e um nível de profundidade, né, desse relacionamento, dessas conversas. Então, dificilmente nós temos condições de conversar em profundidade sobre tudo que nós conhecemos com todas as pessoas que nós conhecemos. Então, a gente tem uma infinidade, né, de possibilidades ainda, por se fazer, né, por amadurecer, por se ampliar, que a gente não dá conta, né, no nosso dia a dia. Então, é um ponto de observação também. Sofremos por não compreender, sofremos por não conhecer, sofremos por desconfiar, sofremos por decidir e por não decidir. Então é interessante que as nossas aflições, né, os nossos sofrimentos, eles estão pautados, né, em coisas que nós muitas vezes conversamos na mesa do café, na hora do almoço, numa troca de mensagem, né, no WhatsApp, em algo que nós estamos ali conversando com alguém, né, do nosso convívio. Então é interessante, né, como que essa questão da aflição, né, do sofrimento, ela está ali muitas vezes pautada nas nossas relações do dia a dia, conosco, com as pessoas mais próximas e mesmo com aquelas que nós convivemos ocasionalmente. Então é interessante que quando nós sofremos, seja por decidir ou por não decidir, seja por conhecer ou por não conhecer, e vai perceber que é uma coisa bem interessante, né? Porque está presente muitas vezes em todas as nossas relações, naquelas que nós temos certezas e naquelas que nós temos dúvidas. Então é curioso como que nós percebemos isso, né? Essa amplitude em relação à aflição, ao sofrimento. Não é à toa que é o capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo mais longo. Pode olhar lá, o capítulo 5 é o capítulo mais extenso do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Por quê, turma? Porque justamente é no Evangelho, no capítulo 5, em que há uma dedicação maior para que nós possamos estudar as aflições, né? Do porquê do sofrimento, do porquê das aflições, por que um sofre mais do que outros. Então é interessante nós estudarmos esse capítulo em profundidade para nós termos um olhar, né, para a sociedade de forma mais madura, né, de forma mais intensa e eu diria que mais segura, para nós podermos viver com o mínimo de dignidade, né, de paz em nossos corações. A conjuntura da aflição é tão frequente e de maneira tão generalizada que pode, né, nos inferir a presença de alguma lei da natureza que explique isso para nós. Então é aquilo, né? A gente olha para o mundo e a gente percebe que a aflição faz parte da vida de todos, do branco, né, do preto, do amarelo, do vermelho, não importa a raça, não importa o nível social, seja do mais simples ao mais abastado, seja aquele que mora, né, num casebre ou numa mansão, todas as nacionalidades, todos os níveis, né, de conhecimento, aqueles que têm ali um estudo mais primário, aquele que tem um estudo, né, mais avançado, para o jovem, para o adulto, para quem está na melhor idade. Então a gente olha, não é possível, né? Se a aflição tão generalizada e de forma tão intensa na vida de todos aqueles que eu observo, isso está, de alguma forma, relacionado a alguma lei, né? Está submetido a alguma lei, alguma regra que eu preciso conhecer para eu poder me relacionar com essa circunstância de forma madura e segura. Essa que é a proposta, né? E se nós olharmos para todas essas questões, né, relacionadas à aflição, um primeiro momento já nos chama a um convite muito importante. Tenha paciência, né? Tenhamos paciência. Porque se eu percebo que isso faz parte de forma tão ampla da vida de tanta gente, e de repente ali eu não consigo dar conta em função do que eu conheço,
eu preciso respirar fundo para poder acordar, tocar minha vida com tranquilidade, ter um mínimo de paciência, porque me faltam elementos para eu poder lidar com essa situação, ok? Então, acho que a paciência é algo que está acessível a todas as pessoas, né? Para que a gente possa entender que Deus está, de alguma forma, no coração de todos, de todas as pessoas que nós convivemos, de todas as pessoas que nós conhecemos e que não conhecemos também. Então, nós vamos lá para o Evangelho e aí nós vamos encontrar justamente a justiça das aflições. Olha, como dizendo para nós, tudo isso que você está observando e vivendo em graus diferentes, em diferentes circunstâncias e tonalidades, existe uma justiça. Está pautada, sim, numa lei. Existe um referencial, natural, divino, que, de alguma forma, regula a vida dos seres humanos a ponto de fazer com que essa experiência seja generalizada. Legal? E aí o Evangelho vem nos falar sobre um primeiro ponto. Olha, se nós entendemos Deus todo-poder, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós estamos tentando compreender o que significa isso com tudo que nós aprendemos na doutrina. Então, se nós compreendermos que Deus é poder, que existe um Deus, e esse Deus é todo poder, então é uma referência importante para nós podermos entender aí a justiça das aflições. Se eu olho para tudo na natureza, se existe ordem, se existe organização no mar, se existe organização nos seres vivos, se existe organização no funcionamento do corpo físico, a beleza, quando eu olho para as estrelas, quando eu estudo as estrelas, aí nós vamos percebendo todo um poder de organização muito grande que vai além da nossa compreensão de seres humanos. Olha, então, existe uma causa, essa justiça, ela existe por conta de um organizador bastante inteligente, que de alguma forma eu preciso compreender. Deus é todo bondade. Poxa, mas tem sofrimentos, tem aflições que são tão complicadas, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, nós conhecemos tantas histórias, estamos vivendo histórias difíceis, tem histórias que estão muito próximas a nós, a nossa própria história, que é bastante desafiador. Como assim Deus é bondade? Como esse Deus bom, como que eu vou compreender esse Deus bom em função daquilo que nós estamos observando neste momento, que pede para nós uma profundidade, um estudo, uma reflexão profunda. Então é importante que a gente compreenda o ensinamento, mas que a gente traga o ensinamento para o nosso campo de observação. Eu preciso olhar a realidade com esta perspectiva, porque é através dessa perspectiva que vai me fazer viver com uma certa dignidade e tranquilidade em função das coisas que eu preciso realizar na minha vida. Deus é todo justiça. Então, se Deus é poder, é bondade, é justiça, poxa, a questão das aflições tem aí um fundamento que eu preciso compreender em profundidade. E no próprio Evangelho, ele vai nos falar que a fé e a confiança no futuro nos dá, pelo menos, uma esperança em função de tudo aquilo que nós observamos. E é muito legal que nesse trecho do Evangelho nos é apresentado justamente a visão de Jesus sobre a vida. Que sem essa fé e a confiança no futuro não faz sentido. Sem a confiança no Deus, todo poder, bondade e justiça, não faz sentido. Mas os próprios Espíritos nos falam.
que isso não é suficiente para a compreensão de muitas mentes. Falar que Deus existe, que é poder, né, que é bondade, que é justiça, para nós termos fé e confiança no futuro, naquilo que Jesus nos promete em termos de caminho, não é suficiente. Aí vem a noção do tempo que o Espiritismo nos proporciona. O que significa saber que nós somos espíritos imortais. Já vivemos ontem, vivemos hoje e viveremos amanhã. Como diz Paulo de Tarso, somos uma multidão. Nós já vivemos muitas vidas e hoje é a nossa melhor síntese. Hoje nós conseguimos, dar conta dos temas que estão apresentando da nossa vida em função daquilo que nós compreendemos como sendo possível agora. Mas hoje é a nossa melhor versão, né? Na próxima existência, na nossa próxima vida, nós teremos um conhecimento maior ainda sobre a nossa essência. E é importante que nós compreendamos, essa visão do tempo que o Espiritismo nos proporciona. O que significa ser um espírito imortal? O que significa compreender que todas as circunstâncias às quais nós estamos ligados nesta vida foram construídas, no passado e no presente também. Tudo aquilo que nós vivemos neste mundo é de responsabilidade nossa. E é importante nós compreendermos justamente como que isso, acontece na vida de todos nós. E é por isso que no Evangelho, na sequência, ele vem justamente, nos esclarecer. Quando ele nos fala das causas atuais das aflições. Então é um puxão de orelha para nós. Olha, se existe aflição agora, se você está passando por uma dificuldade agora, é importante que a gente compreenda. Somos responsáveis. E ali tem uma lista de aspectos que alguns de nós vamos nos identificar. Com algumas ou até com todas. Eu me identifiquei com quase todas aí. Então, em previdência, ser previdente é uma conquista do espírito. Ah, mas isso daí não é se preocupar demasiadamente? Ser previdente é pensar no futuro, fazer ali alguns sacrifícios em função de um futuro melhor para si, para os filhos, enfim, para a família. Então, vejam, nós precisamos ver a profundidade dos ensinamentos. A imprevidência é, muitas vezes, um resultado de uma ansiedade. Muitas vezes a gente, naquela ansiedade de querer antecipar uma satisfação, um desejo, a gente queima etapas. E aí nós poderíamos usufruir de algo mais completo no futuro, a gente sacrifica isso em função da nossa ansiedade para viver um pouquinho apenas. Sendo que aquela situação poderia nos dar um aprendizado muito maior se nós soubéssemos esperar o momento adequado. Então, a imprevidência, muitas vezes, a falta de nós termos paciência em função das coisas que nós queremos, pode ser uma causa das nossas aflições agora. O orgulho. Quem de nós não temos problemas com o orgulho? Muitas vezes nós falamos não para algumas circunstâncias, para algumas pessoas, para algumas oportunidades, em função do nosso orgulho. A vida está ali falando para nós, dizendo para nós que é um momento, de repente, de nós mudarmos as nossas perspectivas em torno de nós. E por orgulho a gente não aceita. Ambição. Muitas vezes a ambição desenfreada nos conduz a sofrimentos muito grandes. De repente, aquilo que, uma frase de caminhão que todos conhecem, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Esse é o grande desafio. Quando nós temos uma ambição muito além, ter ambição, querer o melhor, é um processo natural. Mas a ambição além daquilo que é plausível, que a gente precisa descobrir qual que é o nosso limite,
para que a gente possa percorrer um caminho que seja ideal para nós em função daquilo que nós queremos, em termos de melhoria. Mas passou desse limite, nós estamos incorrendo em equívocos que nós vamos perceber ao longo da vida e a gente vai ter que rever essas questões. Falta de ordem, muitas vezes a desorganização. Nós muitas vezes não damos conta de quanto, desde as coisas mais simples, uma gaveta, um armário, um cômodo da casa, quanto que a falta de ordem pode nos dar sofrimentos. De repente eu deixo alguma coisa jogada pelo chão e alguém pode vir escorregar e cair e sofrer um acidente. É por uma coisa simples, não é verdade? Então, muitas vezes, as nossas aflições, elas acontecem por conta de escolhas que nós deixamos de fazer ou que nós fazemos no dia a dia. Falta de perseverança. Muitas vezes nós queremos algo que é muito importante para nós e nós simplesmente, não, isso daí não é para mim. Não, isso aí deixa para lá. Nós pautamos a nossa escolha numa história do ontem. E nós, neste momento, muitas vezes, deixamos de acreditar no que a vida está nos chamando para fazer. De tentar, muitas vezes, exaustivamente, no limite de nossas forças, para a gente conquistar aquilo que a gente julga ser essencial para a nossa felicidade. Então, a falta de perseverança pode ser uma causa de aflição, de sofrimento. Não limitar os desejos. Os desejos foram muito importantes para a nossa vida primitiva. Através dos desejos, nós transformamos o mundo material. Mas no estado evolutivo que nós estamos, não limitar os desejos nos traz sofrimentos. Se eu deixo o desejo me dominar, aquela paixão desenfreada em relação às coisas, às pessoas, o quanto que isso gera sofrimento para nós nesse estado evolutivo que nós estamos. Uniões baseadas no interesse, seja uniões conjugais ou amizades, as pessoas se aproximando uma das outras, não pelo que elas são de fato, pela sua essência, mas pelo que elas têm. Se eu pauto as minhas relações em coisas transitórias, as minhas relações elas serão transitórias. Só que as consequências elas são por muito tempo definitivas, entre aspas. Porque se eu estou ali alimentando uma aproximação por conta de uma troca de algo transitório, é como se eu estivesse fazendo um investimento em nada. Aquilo não vai acrescentar minha trajetória espiritual. Então, são causas que nos são faladas. A ausência de moderação nas disputas. Tem uma frase que meu sogro fala, é melhor ter um mau acordo do que ter uma boa briga. Então, muitas vezes, nós estamos em disputas na nossa vida que nós queremos ter razão, mas também tem aqueles que falam, é melhor ser feliz do que ter razão. Às vezes as disputas não fazem o menor sentido, porque vira somente ali uma questão de ego contra ego, e alguém precisa dar um basta para que aquela circunstância ela não aconteça algo pior. Doenças oriundas dos excessos. Temos tantas informações, não é verdade, com relação à alimentação, com relação à vida saudável, à prática de atividades físicas, caminhadas, exercícios. Hoje nós não podemos muito, mas existem tantos exercícios simples que com a cadeira de casa a gente pode fazer inúmeros exercícios. Então é interessante que muitas vezes a gente está sendo acometido ali de uma doença por um mau hábito que nós temos no nosso cotidiano. Então são reflexões que o Evangelho nos proporciona. Indiferença dos pais. Muitas vezes, pais que sofrem em função das escolhas dos filhos, porque lá na tenridade não foi dado ali a orientação necessária para que este jovem, essa criança, tivesse um novo parâmetro para esta vida. Lembrando que a adolescência é o período de conflito. O que é a adolescência?
É o espírito pegar, né, a bagagem dele do ontem e confrontar com a bagagem que ele recebeu nesta vida. Então, a adolescência é o momento da escolha. Se eu nessa vida recebi exemplos melhores do que a vida anterior, eu vou fazer mudança, eu vou fazer uma escolha diferente. Se eu não recebi algo novo, eu vou fazer a escolha daquilo que eu já conhecia. Então, tem livros, né, do Divaldo que explicam isso. Então, muitas vezes, a questão, né, de aprender a ser pai, aprender a ser mãe, é algo que nós estamos também aprendendo. E aí tem uma frase no Evangelho que vai falar justamente, sintetizar tudo isso. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, é importante a gente compreender que muitos sofrimentos que nós temos é por escolha nossa. Só que esse reconhecimento, ele é fundamental que nós façamos ele de que maneira, turma? Reconhecer com amor. É nós olharmos para a nossa história e pensarmos o seguinte: eu poderia ter feito melhor. Hoje eu sei disso, mas naquele momento eu não tinha certeza absoluta, por isso que eu não fiz. Então nós precisamos fazer esse reconhecimento com amor, porque aplicar o amor na nossa história é fundamental para nós podermos ter força para seguir adiante. É através do reconhecimento com amor de quanto nós somos aprendizes é que nós vamos aprender a olhar no espelho e nos respeitar do jeito que nós somos. Por que isso, turma? Porque fazendo assim conosco, nós vamos conseguir fazer isso com o nosso semelhante. Reconhecer que somos aprendizes é fundamental para uma vida em sociedade cada vez mais pautada na fraternidade. Essa é a proposta do Evangelho para todos nós. E lá nas causas anteriores às aflições, não está dentro do escopo, mas só para a gente fechar o antes, o durante e o depois, nos é dito assim: as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, muitas vezes, né, as circunstâncias vêm na nossa vida, se apresentam na nossa vida por conta de vivermos em sociedade, para que a gente possa justamente aprender, para que a gente possa flexibilizar ali o nosso coração. Então, a lei divina, ela é perfeita nesse sentido de nos proporcionar as oportunidades para nós nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Legal? Vamos então ao nosso momento de vibrações? Ah, sim. E aqui também, né? Reconheceu hoje e reconheceu ontem com amor também. Legal? Então vamos assim, Mestre Jesus, neste momento de vibrações, nos conectar com os mensageiros de amor da Casa de Paulo Ortiz e conjuntamente aos trabalhadores, vamos vibrar. Vibrar para todos os nossos irmãos e irmãs que estão em tratamento, para aqueles que já estão em tratamento contínuo, para aqueles que estão em tratamento após o atendimento online, para aqueles nomes que nos chegam até a casa por intermédio de familiares e amigos pedindo um auxílio à distância. Vamos vibrar com muito amor, com muito carinho para todos estes nomes que estão nos cadernos, que estão nas papeletas, que estão na mente e no coração de todos nós. Vibrações de paz, de amor, de reconforto, que possa, Mestre Jesus, alimentar a confiança em cada um de nós. Que essas vibrações possam invadir o coração de cada um de nós, nos dando confiança em relação aos desígnios de Deus. Nós observamos, Mestre, tudo o que acontece ao nosso redor, mas é importante que o Senhor nos auxilie
a olharmos para tudo isso com os olhos do seu Evangelho, para que cada sofrimento, para que cada situação difícil, para que cada desafio seja vencido com dignidade, com virtudes. Vibramos, Mestre Jesus, a todos os trabalhadores da Casa de Paulo Ortiz que estão impedidos de participar das atividades que estão acontecendo online, pela dificuldade de não se familiarizar aí com a tecnologia, que o seu Evangelho, Mestre, preenche o coração desses nossos irmãos, que com certeza estão com saudades de estar perto, de poder abraçar, de poder conversar. Pedimos vibrações a todos os trabalhadores que estão fazendo parte das atividades do centro, aquelas poucas presenciais, em função das ajudas bem pontuais necessárias aí para a manutenção da casa. E aqueles que estão nas atividades online, que o Senhor possa amparar cada um dos corações. Que essas vibrações, Mestre, possam atingir toda a redondeza da Casa de Paulo Ortiz, cada coração, em cada família, em cada ambiente. Que a sua luz nos fortaleça e nos ampare, hoje e sempre. E assim, estamos caminhando para o final. Então vamos fazer aquela prece de agradecimento pela oportunidade de estarmos todos reunidos em nome de Jesus, este irmão querido que estamos aprendendo a compreender os seus ensinamentos, a compreender a simplicidade da sua proposta, da sua boa nova. Mestre Jesus, agradecemos imensamente a oportunidade de aqui estarmos. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de todos.